Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro para mais um episódio de Nerd Fiction. E hoje a análise do 8º episódio da segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds. Sob o manto da guerra. Muito bem, pessoal, como sempre, 5 minutos sem spoiler e depois a gente cai para os spoilers e dá a nossa super opinião de cada momento, cada frame daquele episódio. Precisa, né? Frame a frame, precisa. Não sei, cara, você sabe que... Bem, ó, então vamos lá, já estou discutindo o episódio. A questão é o seguinte, eu achei, até a primeira metade do episódio, vai ser o melhor episódio da temporada. Eu tava com esse mesmo sentido. Até, fala a verdade, pra mim foi até os últimos 10 minutos. Eu tava falando, esse episódio aqui é o que deveria ser Star Trek. Você usa a ficção científica pra discutir a condição humana. Pra mim tava genial. Eu também achei muito bom, muito bom. E aí, tá a minha opinião, o sem final... Spoiler, sem spoiler. Sem Mas spoiler. O final, que eu não vou contar o final, eu acho que destrói o episódio. Mais do que destrói o episódio, ele vai contra a filosofia de Star Trek e ainda coloca o Pike numa saia justa, tipo... Cara, eu perdi um pouco da minha confiança no Pike, meu. Olha, o Joe, né, o Joelson, mandou uma mensagem agora há pouco, falando assim, esse episódio seria muito bom para um podia ser melhor. Porque ele tem uma ideia muito boa, ele tem cenas que funcionam, tirando um outro erro de continuidade, cenas que funcionam com um final que você... Eles quiseram fazer um final filosófico tipo, será? Só que não tem será, sabe? Nos spoilers, gente, não tem será. Eu acho que o final foi ruim, foi simplesmente ruim. Não, foi ruim, foi estranho. Mas o interessante é que o episódio ele funciona muito bem, ele é muito bom. E as interpretações, principalmente do Babs, que é o Mabenga, tá fantástico. Não, as interpretações são todas boas. A questão pra mim, de novo, é o roteiro. E a gente sempre começando, putz, a ideia é muito boa. O episódio começa muito bem, mas tem sempre um degrau. Bom. O roteiro é bom, mas também ele é parecido com o da série clássica. A resolução que não é. Qual foi o episódio da série clássica que também tem um assassino de guerra tá que é desmascarado? A consciência do rei. Desculpa, eu também escutei o Paulo lá do Tá Bom ao Vivo, lá do Diário do Capitão falando isso. Eu não concordo nada com essa... Eu respeito, sei, o Paulo, quem mais quiser falar que é a consciência do rei... Não tô dizendo que é, mas não lembra a história da consciência do rei? Eu entendo onde vocês pegam a particularidade. Mas você tem uma pessoa se escondendo de um passado de homicídio... que quer deixar essa vida pra trás passando, fugindo da verdade do que fez e tal. Todo um negócio de peça de teatro, esse aqui você tem um ex-herói de guerra que não era herói de guerra porra nenhuma. Eu tô dando spoiler, você me faz fazer isso? Eu dou spoiler! Pô, esse tipo de análise é pra parte com spoiler. Então, olha, fechando então, a tua opinião. Pra nós dois, o episódio tem uma premissa legal, mas no final destrói o episódio. Pronto, é só isso. Antes de dar o alerta de spoiler, a gente vai dar o alerta da Starcom! Muito bem, pessoal, dia 26 de agosto, Starcom, que está indo de vento em popa. Né, está indo de vento em popa, muita gente interessada. Pena que não tem vento no espaço. O clube aumentando o número de inscritos. Muito obrigado para vocês que se inscreveram. Foram vários e vários inscritos, novos sócios, novos tripulantes. Vão receber semana que vem a revista Diário de Bordo, que é esse último número. Nós já estamos com o próximo quase pronto. Então, cara, muito obrigado por você ter se associado e, mais do que ter se associado, apostado no evento Starcom. Vai lá conferir, porque tem muita gente confirmada. É isso, gente. Não se esquece que é no dia 26 de agosto, lá no Teatro Eva Vilma, aqui em São Paulo. E olha, nós temos tido uma pessoa está comentando aqui, falando assim... Bota a sequência de episódios do programa Ordem Jonas. Bota a sequência de episódios. Eu vou botar pra você a sequência agora. Essa revista tem a sequência dos 800 episódios. Aqui está, tá colocado aqui a sequência de episódios, tá? Lá da ordem cronológica, tá? É só você ser sócio da frota e pegar essa revista, porque isso é material exclusivo para o sócio que vem e paga por mês. Porque nós temos que ter exclusividade pra quem paga a gente por mês. Então tá aqui. E lembrando que isso aqui não é tradução. A gente
gente não pega nada da internet, não faz um recorta, cola e bota do inglês pro português. Isso daqui é feito de fã para fã, são artigos inéditos, exclusivos, tá? Então não tem nada chupado. Inclusive essa lista de 800 episódios eu não vi em lugar nenhum. Não, tá? Não vi em lugar nenhum. Foi eu que fiz. Tá? Fui episódio por episódio, olhando a data para montar isso. E tem a capa da matéria da Silvia Penhalbel, que vai estar lá no evento com a gente, falando da terceira temporada de Star Trek Picard, que foi a melhor coisa de Star Trek nos últimos 20 anos. Não, tá foi o Those Old Science, eu vi os comentários. Foi a melhor coisa, de acordo com os comentários, o episódio da semana passada foi a melhor coisa que Star Trek já fez nos últimos 20 anos. Lasque-se o episódio brilhante de Enterprise no universo do espelho, dane-se a terceira temporada de Picard. Esse foi o melhor, Luiz. É o que o pessoal hoje falou. em dia, eu acho muito empolgado, né? Eles realmente falam, esse é o melhor episódio de todos os tempos que foi exibido essa semana. Quer dizer, ele tá lá, ele tem uma memória tão curta. É legal. É legal, é divertido, eu ri muito, eu adorei. Aí você chega e fala, Fernando, se você tivesse que mostrar um episódio de Star Trek, você nunca mostrou pra ninguém. Cidade Aberta da Eternidade. Sim. Inner Light, The Visitor, Real Life, mas eu garanto pra você que Those Old Science, que é um episódio pesado pra lore, pra quem conhece Star Trek, eu não ia mostrar. Não, Those Old Science tá no nível The Trouble with Tribbles. É a mesma pegada. É a mesma pegada, né? Problemas aos pingos. É o Ou mais tipo. Problemas aos pingos, que é o do Cisco, que também é mais legal, Troubles and Tribbles Action. É uma pegada desse tipo mesmo, que é ótimo, é legal poder parar, brincar e rir. Mas você não quer me comparar Best of Both Worlds com Those Old Science, né? Até que o Ru, pô, não chega nem perto do que o Ru. Tudo bem, o julgamento do Data, Luiz. The Measure of a Man. Construiu uma civilização de escravos e tudo bem, porque eles não são reais. Mas o Boiler subindo na cela do Pike falando The Riker foi o melhor momento de de todos os tempos. Porra, né? Porra, né? Sai fora. Mas ok. Então, olha, vamos lá, vai. Vamos pra spoiler, pessoal. Já a gente volta. Muito bem, então. O legal do episódio mesmo é falar sobre o final, certo? Tudo bem. Certo. Então vamos fazer uma recapitulação bem rápida. Um general Klingon, desertor da guerra que a gente não viu na primeira temporada de Star Trek Discovery, porque eles prometeram mostrar uma guerra pra gente. E não mostraram. Mas chegou agora. Agora a gente viu a guerra. E aí vem a minha pergunta. Os uniformes errados, mas sim. E aí vem minha pergunta. Peraí, há quantos anos estamos da guerra de Discovery? A guerra começou em 2000, olha, na verdade faz coisa de 3 anos, 2 anos, porque a gente tá ali em 2259, 2260. O primeiro episódio de Discovery, a primeira parte, se passa em 2256, mais ou menos. Então 3 anos, é recente na cabeça de todos eles. É bem recente para eles. Porque vocês têm que lembrar que a guerra foi na primeira temporada de Discovery. A sequência é a primeira temporada de Discovery, segunda temporada de Discovery, primeira temporada de Strange World, segunda temporada. 3, 4 anos. Não faz anos e anos e anos atrás. Não faz muito tempo, não. Mas então a gente tem esse general, ele abortou, ele desertou. Desertou, obrigado, essa é a palavra. Ele desertou, entrou para a Federação e virou um embaixador da paz. Porque ele também, na verdade, legal. É legal, mas veja bem, é um Klingon que não tem como voltar pro planeta dele. É desertor, mentiroso e covarde. Você, nesse ponto que eu tô dos primeiros 5 minutos, você não sabe que ele é mentiroso e covarde, né? Porque eu tô fazendo a sequência. Que é o que ele é. Tudo bem? Bem. Mas, de qualquer maneira, uma voz de um ex-general gritando pela paz com a Federação é muito forte mesmo. Eles fazem sentido. E o que o Pike quer? O Pike quer levar aquele cara, a missão do Pike é levar aquele cara para uma conferência de paz para mostrar um general do outro lado falando para fazer paz entre os povos. Só um parênteses, o Pike dá um peso enorme a essa visita, tanto é que ele dá uma forçada de barra no pessoal que participou da guerra, né? Para estarem lá. Que é o doutor, que é a Chapel, que é até a piloto, a Ortegas, e os caras não queriam, mas ele força, não, é importante, é importante, é importante. E de novo ele vai para a cozinha, né? Vamos lá. Depois a gente comenta da cozinha. De qualquer maneira, legal. Nisso a gente foca no Mabenga, na Chapel e na Ortega, que são as pessoas que estiveram na guerra. Por quê? Porque o resto da tripulação, que já estava na Enterprise, não participou da guerra. Exato. Eles estavam fora da guerra, como foi estabelecido na segunda temporada de Discovery. Certo? Beleza.
No meio de tudo isso, no meio do negócio, Ractagino, festa, coisa e tal, a gente começa a ver que o Klingon é interessado no Mabenga, pelo Mabenga ser um veterano da guerra no planeta que ele estava, que foi um dos maiores massacres da guerra, e ele acredita que a voz do Mabenga, junto com a voz dele, duas pessoas que lutaram em lados opostos daquele massacre, iam ter peso. Desculpa, até agora, tudo bem, tudo né? fazendo muito sentido. E tava bom mesmo, o episódio rodando bem. E entre essas cenas a gente tem os flashbacks pra gente ver, pra fazer a ligação com o Broken Circle lá, que é o primeiro episódio da segunda temporada, né, dessa temporada, mostrando aquilo que o Mabenga e a Chapel passaram juntos na guerra e porque eles são tão importantes. Participação especial do Balok. Né? Balok. Quando você viu o Balok, você ficou feliz? Eu fiquei. Você lembrou? Parece um amigo, né? Lembrou da sua terra infância vendo a série clássica? Sim. Lembrou? Né? De qualquer maneira, essas partes também estão ótimas. Apesar que eu achei a explicação do soro mágico do super soldado lá meio fraca. Adrenalina com umas Agora, não, a questão não é nem explicar a fórmula, nem vai ter. Mas a questão é, existe a pesquisa muito provavelmente parece que foi toda do Mabenga. Protocolo 12. O protocolo do nome do treco é 12. Isso. E é o soro do super soldado que funciona. Se existe o 12, quer dizer que teve 1, 2... Exatamente. Mas vamos lá, é um soro de super soldado que funciona. E esse tipo de coisa me remete muito a Vingadores. Não na questão Capitão América. Entendeu? Por quê? Porque se você tem um soro de super soldado, o planeta está sendo dizimado, seus soldados estão lá, aplica nos caras, porra! Entendeu? Que egoísmo é esse? Você vai deixar os caras morrer e você fala, não, eu vou aplicar em mim porque aí eu vou salvar a pátria sozinho. Tudo bem, é o exército de um homem só. Puta bobagem. Aquela cena do Andoriano, que aliás eu tenho que elogiar demais a maquiagem daquele Andoriano, hein? Tá fantástica. Porque eles fizeram eles tiraram, sabe? Porque os Andorianos Discovery, eles têm a cara muito mais pro lado. Eles deram uma emagrecida na cara, ficou tipo muito mais parecido com o Andoriano de Enterprise, com qualidade, com a tecnologia de hoje. Então, legal. Demais. Legal. De qualquer maneira, beleza. Mas espera aí, de novo, voltando na história, ele não distribui. Isso é um egoísmo, isso é um Andoriano problema. Fala pra ele, você tem a maior conta disso, daquilo, você tem a droga, tal, a minha tropa precisa disso. Isso é o que a gente chama, de novo, de arma de Chekhov. Você coloca um personagem com essa informação, por quê? Porque em algum momento ele vai mostrar que ele é o cara com maior conta e o tal coisa. Tá tudo funcionando. E voltando, me lembra de novo Vingadores, por quê? Porque eu falei que não é Capitão América. Porque me lembra o Homem de Ferro, que tem toda a tecnologia de armadura e deixa muitos dos Vingadores lutar pelado. Para de ser ou chato descalço. Com o Capitão América e com o Homem de Ferro. Com o Homem de Ferro, pô. É a mesma coisa, é egoísmo total. Deixar o cara morrer lá e lutar pelado igual o pessoal de Wakanda. Você sabe quanto custa uma armadura do Homem de Ferro? Você acha o quê? Que dinheiro nasce na árvore? Mas é tão importante a vida, mas eu não vou usar meu sorinho. Só agora que eu fiquei nervosinho eu vou usar. Bem, continua. Aí a gente tem aquela cena dos dois lutando. Você sabe que kimono vermelho é porque na série clássica, quando o Kirk vai pra academia, ele tá de kimono vermelho. Sim. Né? Aí eles estão lutando lá e coisa. Aí a gente vê que o Mabenga não tá reagindo bem, ele tá sofrendo um estresse pós-traumático forte, muito forte e tal e coisa. Até mexe no coração, né? Tipo, pô, tá doente. Tá tudo indo muito bem. Tá tudo indo muito bem. De verdade. Vamos para a cena final. E agora? Você tem uma discussão dos dois. Eles colocam aquela cortina pra ninguém saber bem o que aconteceu. A gente vê a Chapel vindo. Ela vem. O Klingon morre. Ela vem e fala, não, Mabenga se defendeu. Aí depois o pai que fala, valeu amigão, acredito em você. E é isso. E tchau. E é isso. Quer dizer, todo o negócio do cara ser reformado. Do cara ser importante, veja, o Klingon ser importante. Ele é extremamente importante pra paz entre os mundos. Todo o negócio dele tá advogando por paz. Todo o negócio de nós temos que deixar os traumas do passado e seguir em frente, que a frota está quebra. Tudo isso foi jogado pelo lixo. Quer dizer, não vai ter... Ele falou até que a frota vai fazer uma investigação, né? Ele até cita isso. Mas, cara, tem que colocar o cara fora da função dele, tem que colocar o cara a ferros, ou pelo menos dentro do próprio quarto dele, não sai mais, tá suspenso. O Pike, por que tá me decepcionando? No episódio passado ele destrói, pelo comando de outro, uma estrutura caríssima dentro de um lugar super volátil, que não tem sentido e por quê? Agora ele deixa
um subalterno dele matar uma personalidade extremamente importante sem passar pelo julgamento. Você tá esquecendo coisa. Tem mais, né? O Pike deixou a nave na mão do Spock e o Spock roubou a nave no primeiro episódio. E não vamos esquecer que a primeira oficial do Pike mentiu descaradamente sobre quem ela era e o Pike não percebeu. Desculpa, mas... Peraí, então nós temos a Una, que fez falsidade ideológica. Final do último episódio, da última temporada. Começo dessa temporada, Spock rouba da Enterprise, ainda colocamos uma oficial de ciências esquisita lá, Trololó, que também rouba coisa e todo mundo sabe que ela é ladra. Engenheira-chefe, que roubou o Louvre. Isso, que a gente descobre no outro episódio, tá tudo bem, dá pra deixar passar. Aí depois, a Uhura manda explodir uma estação. E vamos deixar claro, não tô falando que não tinha que salvar aqueles alienígenas e tal. Sim, questão... Só que a Frostlight vai pedir prova que eles existiam, né? Não temos provas, ele aceitou o coração dela falar. E agora, o seu engenheiro-chefe mata o embaixador que você estava levando para uma conferência de paz. Sem falar que ele quebrou a primeira diretriz, tirando aquele asteroide de radiação lá de Rigel 7, falando, não era natural daqui. Mas ninguém empurrou para lá. Então, desculpa, o Pike está nessa temporada dando muita bola fora. Se isso fosse real, ele perdia o comando dele. Já tinha perdido. Aqui a gente sabe que não vai perder, porque no último episódio vai ter a guerra de novo com os Gorn. Hegemonia. Você fala que ele tem que cantar semana que vem. Tem que cantar, aquelas coisas todas. Então, vamos lá. Temos um Pike muito fraco. Agora, Fernando, vamos. Você é o Pike. E, outra coisa, só pra falar. O Pike, eu acho legal ele cozinhar. Eu gosto dele cozinhar. Eu gosto de você mostrar uma coisa além disso, mas você viu o Pike nesses 20 episódios até agora, 18 episódios de Strange Worlds, cozinha mais que o Cisco, famoso filho de chefe de restaurante, cozinhar em 100 e tantos episódios de Deep Space Nine. E a comida que ele fez foi um jambalaya. Jambalaya foi meio homenagem ao Cisco, porque é uma comida acho que alguém assistiu New Orleans. Eu acho que alguém assistiu Deep Space Nine que tinha até Ractagino e quis emular o clima de Deep Space Nine. Porque esse episódio tem um clima de Deep Space Nine. E de novo, já falei isso. O episódio estava indo muito bem para mim. O problema é aquele final. Então vamos para o final. Luiz, assassinato a sangue frio, ponto, é isso. Eu sou advogado, eu sou criminalista. Se aquilo fosse parar num julgamento, ele estava condenado. Vamos lá, quais seriam as perguntas básicas? De onde veio a arma? Estou fazendo uma pergunta. Eu vou fazer. Você é eu sou uma benga. Tá. Então, ele está morto. O que aconteceu? Eu matei. Não. Legítima defesa. Legítima defesa. Ele te atacou. Ele me atacou. De onde veio a faca? É minha. A faca é sua? Entendi. E onde ela estava? É em cima do meu móvel. É lá que você normalmente guarda essa faca? Não. Então por que a faca estava em cima do móvel antes de entrar? Tinha terminado uma luta com ele. Você tinha acabado de sair de uma luta corporal com ele. Você gosta dele? Não. Não, você não gosta. Você tem um passado com essa pessoa. Sim. De inimigo. Sim. E você estava com uma faca em cima da mesa antes de ele entrar. Sim. Desculpa, amigo. Qualquer júri do mundo acabou de te condenar. Premeditado, acabou de te condenar. Você estava com uma arma que tem um significado para você com ele em cima de uma caixa para ele não ver que você estava armado, porque ela estava escondidinha, né? Para você não ter que ele estar armado. Quando você estava com a caixa aqui, do mesmo lugar que o Spock está na frente da minha barriga, aqui, para ele não ver que você abre e aí você quer ser engraçadinho com cena e mostrar a cara da chapa e coisa para eu não ver o que aconteceu para ficar no ar. Não, desculpa, não ficou no ar. O Mabenga pegou aquela faca e enfiou no peito do cara porque ele mentiu falando que matou os homens dele. Quem matou foi o Mabenga. Exatamente. Por quê? Porque ele fez justiça com as próprias mãos. E eu não acredito em justiça com as próprias mãos. Eu acredito em devido processo legal. Mas tudo bem. Fez justiça com as próprias mãos com esse Klingon. Mas eu não tenho nada contra o que aconteceu na guerra. Porque guerra ou é vida ou é morte. O que ele fez tá tudo certo. A guerra passou. Pra mim, o episódio devia ter terminado. Você lembra? Sabe o que aconteceu com a irmã do Trip de Enterprise? Sim, ela morreu. Ela morreu num ataque. Zindi. Um ataque que foi feito pelo cientista Degra. Certo? Ele que construiu aquela arma. Quando o Degra vê o erro e quer ajudar eles, o Trip no começo não quer falar com ele porque ele sabe que foi o cara que matou a irmã dele. Até um ponto que ele vai
dá a mão pra ele e falou, ó, eu conversei com o capitão, eu quero te dar a mão porque eu sei o que você tá fazendo, você tá honrando a memória da minha irmã. E isso era a irmã caçula do Trip. Isso é Star Trek. Isso é pegar os traumas do passado e ir pra frente e transformar você num caráter, numa pessoa melhor. Não. O que eu fiz? Você era o general do outro lado, eu vi um monte de pessoa que eu nunca vi na minha vida morrer, um monte de gente, um trauma do caramba, e sabe o que eu fiz? Eu me vinguei de você. Isso não é. Sabe, isso... o meu maior problema com Star Trek 2 Into Darkness lá é que o Kirk não vai atrás do Khan em Cronos querendo justiça. Ele vai atrás querendo vingança. E o Khan queria justiça pro público dele. E não se esquece que quem escreveu esse filme foi Sir Alex Kurtzman. A partir do momento que os oficiais da frota querem vingança e não justiça, eu não estou do lado deles. Que eu não acredito em vingança. E mais do que isso não é o que se aborda em Star Trek. Não é isso que Star Trek passa como filosofia. Então, foge totalmente. E a partir de agora, quem vai confiar numa benga? Entendeu? Olha, amigo, ele mentiu durante anos pra guardar a filha no teletransporte. Aliás, quem tava cuidando da filha do teletransporte enquanto ele tava lá na guerra, eu não sei, né? Mas ele mentiu durante anos com a filha do teletransporte, certo? Tá? Tudo bem. Ele agora fez várias acabou missões. De mentir. Ele mentiu durante anos também, sendo que ele matou todos os Klingons lá e deixou o outro assumir a culpa, vai? Certo? Eu não vejo culpa nesse ponto. Tá. Nesse ponto eu não quero vejo. dizer a culpa. Ele não quis se expor, vai. Ele ficou quietinho. E a Chapel sempre soube que foi ele que foi lá matar todo mundo, né? Olha. É complicado. Tudo a bem moralidade desse episódio pra mim tá cinza demais. Eu não tenho nada contra com moralidade cinza. Aquela hora que o Cisco pega e fala no final de The Pale Moonlight, eu posso viver com isso porque eu estou trazendo gente pra guerra pra salvar todo mundo. Eu aceito aquilo. Eu achei genial, achei brilhante ver como um capitão da Frota Estelar pode se rebaixar para conseguir salvar o mundo. Uma benga não salvou ninguém. Todo mundo que aquele cara morreu já estava morto. Mas sabe o que aquele cara poderia fazer? Salvar pessoas no futuro, impedindo uma outra guerra com os Klingons. E como a gente sabe o futuro da franquia, ok, universo paralelo caramba, vamos ter vários confrontos com os Klingons e muitas pessoas ainda vão morrer. E como você fala pra mim que se esse cara não tivesse feito a paz com os Klingons naquele ponto, não ia ter invasão Orgânia, não ia ter guerra com o Khan, não ia ter isso, não ia ter aquilo. Me fala como é que você sabe que não? E outra, ficou muito frouxo o comando do Pike. Ele chegou, foi você, então não foi você, né? Foi legítima defesa. Para, morre assim? Tanto é que eu pensei, eu dormi, juro, eu voltei aquela cena várias vezes e falei, tá faltando um pedaço aqui. Porque, juro, não tô mentindo. Falei, tá faltando coisa aqui, tá faltando um pedaço. Porque, cara, morreu daquele jeito o episódio, não vai ter continuidade, não vai ter consequência. Você faz qualquer coisa do jeito que você acha e não tem consequência alguma. Pô, ridículo. Mas é isso, acho que a gente foi até duro demais com o episódio, mas de verdade a gente não foi duro demais com o episódio, a gente foi duro demais com os últimos 5 minutos do episódio. Toda essa discussão que a gente está tendo há mais de 10 minutos são os últimos 5 minutos do episódio. Que de verdade, se eles tivessem deixado o cara ir pra conferência de paz dele com uma benga puto da vida ou coisa e deixasse uma semente pra uma... Porque a gente tem uma terceira temporada confirmada. Eu gosto que os episódios finalizem, mas é legal você deixar alguma coisa pro futuro. É legal você deixar uma história para continuar. Eu ainda tenho esperança que esse processo que a frota vai realizar em cima de uma benga dê alguma coisa. Isso nunca mais vai ser mencionado. Esquece, não vai. Isso nunca mais, do mesmo jeito que nunca mais mencionaram que ele guardou a filha no teletransporte durante anos contra regras. Na contra-regra, na verdade, isso daí é tão novidade que foi inventado pelo Scott e também foi chupada a ideia pra série, né? Uma coisa que Scott teria feito que foi brilhante lá atrás. Foi diminuído. É uma coisa normal que ele fazia lá na tenda dele de médico. Isso porque ele é médico. Né? Mas é isso, Luiz, a gente já estendeu demais aqui, pelo amor de Deus, certo? Então, gente, primeira coisa, se você discorda com a gente, não tem o mínimo problema, coloca aí as suas opiniões no comentário, a gente vai responder, a gente vai ler e a gente pode até concordar com você, não sei. O importante é você não ficar bravinho, porque do que a gente não gosta, o que gosta. Eu acho interessante, eu queria ouvir sua opinião, realmente. A posição do Pike, você concorda? Para os meus amigos, tudo, para os meus inimigos, a lei.
Certo? Complicado. Mas se você concorda, a gente também quer saber, e sabe, o melhor local pra gente discutir isso é ao vivo, na convenção, dia 26 de agosto, a Star com Titã. Vai lá e vamos conversar cara a cara. É isso aí, que vem encontrar a gente na StarCon. Estaremos lá para bater um papinho com você e vai ser muito divertido passar uma tarde juntos. É isso aí, falou galera. Tchau, pessoal. Não tem muito aqui. Eu não vi se tá em HD. Por favor, eu quero saber se eu tô gordo. É isso só que eu quero saber, senão eu não volto a gravar Não aqui. precisa de câmera pra saber isso. Se chama espelho. Vocês estão engraçadinhos, né? Tá gravando aí agora? Dois tontos. Baixa na claquete de novo. Dois babacas. É que ele tá travado aqui, ele não soltou ainda. Ele tá contando o tempo, mas a imagem tá travada. Mexe aí, faz alguma coisa. Foi. Foi. Vocês estão muito próximos, separa um pouquinho pra não ficar muito no colo do outro. Dá pra mostrar pra gente, por favor, que eu tô preocupado com a minha beleza? Não precisa virar de longe. Eu não consigo ver. Também não. Ah, tá bom, né? Não tá pegando. Tá feliz? Tá bom na medida Então do devolve pra possível. ele. Tá bom. Então devolve pro Tá bom na medida do possível. Tá bom.